Olá, segundo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de matemática, vamos ter aula de geometria. Vamos retomar antes de iniciar o conteúdo de hoje, uma matéria que nós estudamos lá no início do ano, em geometria. Vocês lembram que lá no iniciozinho do ano, nós estudamos os sólidos geométricos? Vocês lembram que nós construímos alguns da nossa sala? Nós construímos o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide, que é um prisma. Vocês lembram, né? Que vocês construíram na sala de aula com a tia e levaram para casa. Hoje, nós vamos retomar o conceito de figuras não planas, que são essas figuras aqui. As figuras não planas são aquelas que nós conseguimos pegar, né? São aquelas figuras que, se eu colocar aqui, ó, elas vão cair. Elas não ficam na mesma espessura do papel, porque elas são figuras não planas. São as figuras tridimensionais, tá? São essas aqui. Então, são figuras não planas. Então, para começar, já retomamos o conceito de figuras não planas, que são essas, tá? E nós vamos entender o conceito de figuras planas, que é o nosso conteúdo de hoje. Vocês lembram o nome dessas figuras aqui, né? Nós temos aqui um paralelepípedo e um cubo. Então, hoje nós vamos estudar as figuras planas e não planas. Quando nós falamos de figuras planas, são figuras que não têm desigualdade em um plano, em uma superfície reta. Por exemplo, uma folha, isso aqui é uma superfície plana, né? E esse aqui, o que é uma superfície não plana? É aquilo que possui desigualdade em uma superfície. Quando eu coloco esses dois sólidos em cima de uma mesa, ele tem o quê? Uma desigualdade, porque ele não fica no mesmo nível da mesa. Então, figuras planas não possuem desigualdade e figuras não planas possuem desigualdade, tá? É o caso aqui do paralelepípedo e do cubo, tá? Lá no livro de vocês, na página 44, nós vamos observar uma situação. Nessa situação, existem 4 crianças brincando. As crianças, elas estão brincando com os objetos que elas têm de carimbar. Vou fazer para vocês, mais ou menos, o que as crianças estão brincando. Então, a ideia de figuras não planas são aquelas que não têm uma superfície lisa, né? Que fica bem rente a qualquer superfície lisa. Foi o caso do paralelepípedo, do cubo, e eu trouxe aqui um rolinho de papel higiênico, né? Que também é uma superfície que ela é não plana, né? É um sólido que é não plano e tem a sua superfície arredondada, e trouxe também uma espátula. Essa espátula, ela também tem um formato de um sólido, né? No caso, ela vai ser um sólido não plano, porque se trata de uma espátula. Mas se eu colocar ela rente de uma superfície, ela vai ter um lado plano, tá? Mas se eu encostar aqui, ela cai, né? Então, nós vamos observar, né, o que as crianças estão fazendo na página 44. Na página 44, eles estão brincando de carimbar, né? Eles estão com alguns objetos e eles estão carimbando na areia. Eu vou fazer com vocês a mesma coisa que eles estão fazendo, só que eu não vou utilizar a areia e nem os objetos que eles estão usando. Eu vou utilizar os objetos que eu mostrei a vocês. Observem. Então, olha aqui como é que ficou. Depois que eu carimbei cada objeto na folha com tinta. Então, da espátula, eu formei uma figura plana, do rolinho de papel higiênico, outra figura plana, do cubo, outra figura plana e do paralelepípedo, outra figura plana. Mas, professora, por que elas se tornaram figuras planas? Porque elas estão em contato direto com a superfície. Se eu coloco assim,
não aparece. Agora, então, essa superfície aqui é uma figura geométrica não plana. Então, é um sólido. Se eu coloco aqui, olha aqui, ela aparece. Então, hoje nós vamos estudar as figuras geométricas, né? As chamadas figuras planas, que são figuras geométricas, tá? Então, nós fizemos o mesmo que as crianças fizeram na areia, utilizando os objetos, tá? Aí no livro de vocês, na página 44, vai aparecer figuras geométricas planas e figuras geométricas não planas. Vamos observá-las? Quando nós carimbamos o paralelepípedo na folha branca, nós vimos surgir uma figura plana, uma figura geométrica, né? Os lados desse paralelepípedo, ele parece com essa figura geométrica. Qual é o nome da figura geométrica que surgiu? Muito bem, um retângulo. Então, nós montamos uma figura não plana, denominada paralelepípedo, e antes dela se tornar um paralelepípedo, ela é uma figura plana, ela é uma figura planificada. Vou mostrar para vocês poderem lembrar como é que era o paralelepípedo antes de nós montarmos. Vocês lembram do paralelepípedo? Ele era assim, né? Ele era assim. Nós montamos, ele ficou assim. Quando ele é assim, o paralelepípedo, ele tem 6 faces. Cada ladinho dele se chama faces. Agora, se eu pego ele planificadinho assim, abertinho, e recorto uma face dele, vai parecer com que figura? Isso aí, vai parecer com um retângulo. Então, o paralelepípedo, ele vai ter 6 lados, 6 faces retangulares. E é o mesmo que está aparecendo no livro de vocês. Quando nós desmontamos e recortamos os lados do paralelepípedo, nós temos 6 retângulos. Tudo bem? Vamos agora ver a nossa próxima figura plana que surgiu ao carimbar. A outra figura, o outro sólido, né, não plano, que nós montamos foi o cubo. Quando nós desmontamos o cubo, ele fica assim. Vocês viram? Então, cada lado do cubo, ele vai se parecer com uma figura geométrica plana, né? Vai parecer com uma figura plana, que ele vai ser assim. Se eu corto apenas um lado dele, nós temos uma figura plana. Vamos contar quantos lados o cubo possui? O cubo possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o cubo ele vai ter 6. Qual é a figura plana que surge? O quadrado. Então, o cubo ele vai ter 6 quadrados. Então, olha só, eu vou recortar para vocês poderem visualizar, tá? Olha aqui. Virou o quê? Um quadrado, tá? Então, o paralelepípedo e o cubo, quando abertos, eles possuem 6 faces, 6 lados. Os lados do paralelepípedo se chamam retângulo, os lados do cubo se chamam quadrado. Aí no livro de vocês, eu vou deixar 2 atividades sobre esse conteúdo que nós estudamos, a página 45 e a página 47. Na página 47, o número 1 vai falar de objetos da nossa sala de aula. Vocês podem pensar em objetos que vocês conhecem e sabem que tem na nossa sala, ou vocês podem colocar objetos que tem aí na sua casa. Tudo bem? Qualquer dúvida, nós tiramos lá na nossa aula online. Um grande beijo, segundo ano. Até a próxima e um bom final de semana. Tchau, meus amores.